Eu vou citar 2 artigos que são justamente que foi tocado pelo professor Ivan. Eu queria colocar essa questão ao professor Maurício Janus. Artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Reza o artigo: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, só para, sem ser chato, mas repetindo para ficar claro para quem nos acompanha, o artigo é o 359-L. Você pode colocar no busca aí no Google, tal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado, agora é o artigo posterior, artigo 359-M. Tentar, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Eu só vou ler o artigo rapidamente outra vez. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Hoje, em certo momento, foi insinuado até pelos defensores, alguns deles, a possibilidade, grosso modo, uma linguagem vulgar, a fusão dessas duas penas, assim, né? Eu coloco ao senhor a seguinte questão. No que difere efetivamente a abolição violenta e é uma lei, hein? Não é o Supremo que está querendo, só que foi aprovado. O que difere a abolição violenta do Estado Democrático de Direito de golpe de Estado, tendo em vista que para ter um golpe de Estado você precisa abolir o Estado Democrático de Direito, e para abolir o Estado Democrático de Direito é através de um golpe de Estado, assim, uma leitura muito vulgar minha pode ser, mas coloco ao senhor essa questão, que é uma questão interessante para quem nos acompanha. Sim, eu vou tentar explicar de uma forma que todos consigam entender. Sim. E aí, discordando um pouco do meu colega, concordando com ele com relação a que os ministros do Supremo não teriam a competência para julgar, porque são suspeitos na medida que foram vítimas, e reza a Constituição que o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, no que diz respeito ao Poder Judiciário, é a imparcialidade do julgador, que isso não ocorre. Isso é óbvio. Você fala para um estudante de Direito do primeiro ano, ele já vai entender isso e a população vai entender. Então, o Alexandre de Moraes e os ministros, como foram vítimas desta tentativa de golpe, não teriam a condição, a isenção de ânimo, a imparcialidade necessária para julgar. Então, por isso que deveria ter sido submetido para um juízo de primeiro grau, onde haveria esta isenção, a imparcialidade, que é fundamental. 2, aquilo que o Vila me pergunta. Ambos os artigos são uma cópia do outro, até pela sua leitura muito bem feita, dá para entender que existe aquilo que nós chamamos do direito de conflito aparente de normas. O que é isso? Diante de um fato concreto, eu aplico a norma ou o tipo penal 315L ou 315H, porque ambos dizem respeito ao mesmo fato. E os meus colegas defensores têm razão de dizer que a redação feita desses artigos é mal feita, porque eu só vou poder abolir um Estado democrático de direito se eu tiver um presidente eleito democraticamente. E, portanto, só haverá golpe desse presidente se eu abolir o Estado democrático. Ou seja, em miúdos, estamos falando da mesma coisa, né? O que difere de um do outro? O emprego de violência ou grave ameaça. E aí vem a divergência, o emprego ou violência, o grave ameaça ao chefe de Estado, ao chefe de governo, às pessoas ou aquilo que representa o governo, sob o ponto de vista material. O que nós vimos no dia 8 de janeiro foi algo que não se imaginava que iria ocorrer. Aliás, se imaginava que haveria um protesto no dia da própria posse do presidente eleito, coisa que transcorreu normalmente, e depois dali 8 dias a coisa degringolou desta forma, de uma maneira muito estranha, em que aqueles acampamentos na frente dos quartéis não se dissipavam, o que também me chamou muito a atenção, sob o ponto de vista institucional, já que se o Exército,
a Marinha ou a Aeronáutica não aderem ao projeto da acusação porque permitiram esses acampamentos nesses determinados lugares, já que eles têm, naquele local, a capacidade de dispersão desse movimento. Sob o ponto de vista do que você me perguntou, agora objetivamente, esses dois crimes são de difíceis percepções. Um deve ser absorvido pelo outro, portanto, não deveria ser a acusação falar desses dois, seria apenas um deles, porque um decorre do outro, como você mesmo observou. E são crimes de consumação antecipada. E o que seria isso? Quando eu falo tentar praticar nenhum tipo penal, no Código Penal, existe a tentativa sob o ponto de vista da descrição da conduta. A conduta é matar alguém, furtar alguém, etc. Não é tentar furtar, tentar matar. E esta redação imprópria já fala que se eu cogitar, e nós temos aí o caminho do crime, o chamado iter crimes, cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Esse crime de consumação antecipada, ele é punido nesses atos preparatórios. Então, aprender uma minuta do golpe, aprender conversas no celular dizendo do punhal verde e amarelo que vão matar o presidente ou vice, ou de que pretendem explodir uma bomba próximo ao aeroporto, dá conta de que há uma antecipação da conduta que gera o fato de que esses tipos penais que você leu estão previstos. Só que discordando, do Procurador-Geral da República, que eu acho que faz o seu papel, mas exagera nas tintas, exagera na acusação, ou é uma coisa ou outra, ou é um tipo penal que você leu ou outro. Para mim, é a tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, ponto. Porque não se foi até o Palácio para derrubar o presidente Lula. E não é ir ao Palácio, como nós conhecemos da história, com tanques de guerra, com milícia armada, etc. Hoje você derruba um governo através do celular, através das redes sociais. Não existe mais esta coisa lá de 64 que eu precisaria mostrar a minha força e o meu poder. As Big Techs hoje têm mais poder que as Forças Armadas. Então, dentro desse sentido, entende-se que houve algo combinado pelas redes sociais, como se combina, agora dia 7 de setembro haverá uma nova... Havia a festa da Selma, a expressão usada. Festa da Selma. Então, se combina um determinado comportamento em que as pessoas aderem a esse comportamento nas redes sociais, e isso é a adesão da coautoria ou da participação para esse tipo de crime, cuja consumação antecipada. Basta atos preparatórios, ou, alguns já ouvi falar, basta a cogitação para querer praticar esse tipo de crime que ele já estará consumado.